Galera, vamos só finalizar aqui, né? Na página 138, só pra gente finalizar aí, ó. Paramos aí no terceiro parágrafo. Diante desse cenário de aumento da polarização mundial, os Estados Unidos fortaleceram seus laços políticos e econômicos militares com a Europa, né? Foi aquela questão lá de fortalecer com a Europa, enquanto a União Soviética tentava influenciar ali os países que estavam se libertando do domínio dos europeus. Então, enquanto os Estados Unidos tentavam influenciar as potências europeias, a União Soviética tentava ali ajudar os países da Ásia e da África a se tornarem livres, para que eles pudessem influenciar dentro dessa concepção, levando o comunismo para essa galera, né? Olha aí, ó. Contudo, além do apoio soviético, as colônias que lutavam por sua independência contavam com a Carta do Atlântico, assinada durante a Segunda Guerra Mundial, que visava garantir aos povos do mundo seu direito de autodeterminação, ou seja, uma questão política aí. Eles tentavam se apegar a esse documento do fim da Segunda Guerra Mundial, onde os países poderiam ter a sua independência sem ter intervenção de outros países, né? Voltado no início para os povos da Europa submetidos aos conflitos da guerra, os princípios do documento logo foram estendidos para outros povos do mundo, que lutavam por sua libertação. A Carta do Atlântico influenciou em especial os africanos, que haviam lutado na guerra ao lado dos aliados. Ou seja, essa Carta do Atlântico era aquela carta que dava aos aliados esse direito de não ser submetido a outros países. E os países africanos, que em sua maioria apoiaram esses países aliados na Segunda Guerra Mundial, vão falar justamente isso. Olha, a gente estava do lado dos aliados e a gente tem direito a ter uma autodeterminação, ou seja, nos controlar a nós mesmos, não ser controlado por ninguém. A Carta do Atlântico garantia isso, né? Vamos lá, outro ponto aqui importante: a fragilidade europeia e as libertações. Ou seja, o que é a fragilidade europeia? A Europa está saindo de uma guerra, então esses países que influenciavam, que dominavam outros países lá, estavam enfraquecidos. Isso vai fazer com que ocorra a libertação mais facilmente desses povos que estavam submetidos aos europeus, já que ocorreu uma fragilização desses europeus, né? Vamos lá. É inegável o protagonismo dos povos submetidos ao imperialismo na luta pela libertação de suas metrópoles. Ainda assim, as nações europeias imperialistas já não tinham mais condições materiais de manter seus mecanismos de dominação sobre suas antigas colônias. Os europeus precisavam reconstruir suas economias e recuperar as estruturas produtivas, além das pesadas perdas humanas que sofreram durante a guerra. Ou seja, no fim da guerra, gente, essa guerra foi a guerra a mais destruidora e monstruosa guerra do mundo, né? A Segunda Guerra Mundial. Foram mais de cerca de 70 milhões de mortos. Então, são muitas perdas, além de perdas econômicas, militares, são perdas de vidas. Então os países europeus, eles não têm mais condições de manter aquele domínio sobre os países da África e da Ásia. E isso vai fazer com que esses países se fortaleçam para se tornarem independentes, né? Então vamos lá. Assim, os soldados africanos retornavam ao respectivo país de origem, levando suas novas ideias, como as defendidas pela Carta do Atlântico, o que ampliou os movimentos nacionalistas em prol da libertação. Lembre que vários soldados africanos e até mesmo asiáticos lutaram na guerra, né? Então, essa galera pegou algumas ideias, as ideias aí de libertação, de autonomia, que inclusive estava na Carta do Atlântico. E esses soldados, quando voltam para a África, voltam com essas ideias, né? De libertação, de que nenhum país pode ser dominado por outro, tem que ser independente, Então, isso vai fortalecer um nacionalismo. O que é um nacionalismo? É você defender o seu país, é você defender a liberdade do seu país. O nacionalismo não é ruim. O nacionalismo é ruim quando ele é exagerado, né? Como foi, por exemplo, o nacionalismo de Hitler, Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Era um nacionalismo exagerado, preconceituoso, né? O nacionalismo, quando ele tem uma dose certa, no caso aí dos africanos, era um movimento para se tornarem livres, né? Então vamos lá. Com isso, as metrópoles europeias precisavam investir na repressão às lutas por independência, onerando ainda mais suas economias e abrindo caminho para a atuação dos Estados Unidos e da União Soviética às novas potências globais. Ou seja,
Se você fosse tentar manter essa dominação sobre os povos da Ásia e da África, principalmente, você ia gastar mais dinheiro ainda. E as potências europeias estão em crise profunda no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso vai abrir espaço para quem influenciar esses países? A União Soviética e os Estados Unidos, que vão tentar influenciar com suas ideologias esses países aí da Ásia e da África. Beleza? A gente finaliza aqui o nosso assuntozinho e eu passo para casa para vocês aí, página 139, atividade de casa, página 139, somente a questão aí do sistematizar, essas 6 questões aí do sistematizar. Beleza? Na próxima aula, que é amanhã, né? No primeiro horário a gente corrige essa atividade, ok?